Salve, salve, rapaziada, ligado no Decifra Futebol. Eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional, e esse é o Decifra Futebol. E estamos aqui para mais um vídeo de análise tática, rapaziada. Análise tática dos jogos de volta das oitavas de final. Semana passada dividiu o vídeo em parte 1 e parte 2, né? Para tentar falar um pouco sobre todos os jogos das oitavas de final. E dessa vez vou falar apenas em um vídeo sobre todos os jogos. Assim, eu acho que tiveram alguns já adianto, que principalmente os jogos com expulsão, assim, você tem um componente que afeta muito a análise tática, né? Polui muito a análise. Eu vou dar comentários mais gerais sobre esses outros jogos e especificamente sobre Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense e Inter, que taticamente eu acho que foram os jogos mais interessantes. Eu vou usar o campinho como foi das outras vezes. Então, antes de tudo, já se inscreva no canal, sininho da notificação para não perder os próximos vídeos, like no vídeo, comente, se inscreva, me siga aqui no @guilherme.analista no Instagram para você não estar perdendo as novidades do canal, os lançamentos de vídeos, posts interativos, tudo isso. Você acha aqui no @guilherme.analista, perdão, já sai a nossa página no Instagram, TikTok, etc. Então, sem mais delongas, rapaziada, vamos começar aqui pelo começo, pelo primeiro jogo, Atlético Mineiro e Flamengo. Primeiro jogo que eu gostaria de comentar, né? Acho que assim, até por ordem cronológica, junto com Botafogo e Bragantino, né? Foi os primeiros jogos da rodada. Então é por ele que eu vou começar. Já tá na tela aí para vocês acompanharem o campinho. E, rapaziada, o que aconteceu nesse jogo? Você tem uma mudança de formação do Flamengo, né? Entrando agora com dois atacantes, o Wallace Ian e o Pedro, como esses dois atacantes. E por quê? Porque o Felipe Luiz, eu tinha trazido assim como um debate aqui, a maneira que o Flamengo poderia vencer esses encaixes individuais do Atlético Mineiro, que, já adiantando, ó, você já percebe aqui que a marcação do Atlético é a mesma, né? Você tem praticamente todos os jogadores marcando individualmente, mas tirando a marcação dessa primeira linha, que sempre fica em inferioridade numérica, justamente para você ter esse jogador aqui, o Júnior Alonso, sendo esse cara da sobra, né, para fazer eventuais correções aqui nessa última linha, evitando que o Flamengo gere muita vantagem em cima desses encaixes individuais, né? Então, acho que com a entrada do Wallace era muito claro o que o Felipe Luiz queria fazer. Eu vim aqui e trouxe a questão dos duelos individuais, como eu achava que, por exemplo, um jogador como o Samulino, ele poderia ser importante nessa partida por ter esse mano a mano aqui e poder desequilibrar tecnicamente nesse quesito. Só que a tentativa por ele, apesar de ter colocado o Cebolinha, que eu já adianto que fez uma boa partida, que eu acho uma escalação, uma escolha interessante do Felipe Luiz, a tentativa com os dois atacantes era justamente você ter esses dois pivôs móveis por dentro, porque a estratégia do Flamengo basicamente era a seguinte: aproveitar a superioridade nessa primeira linha e a falta de pressão ao portador que o Atlético fazia. Porque assim, vocês lembram, assim, se vocês viram o vídeo que eu fiz sobre o gol do Coelho no jogo da ida, é justamente originado do Rony marcando nessa primeira linha. Ele fica contra dois jogadores e ele é um cara com capacidade física para fazer essa pressão, conseguir sustentar um ritmo de pressão alto em cima de dois jogadores, mesmo estando em inferioridade numérica e trazendo incômodo para a defesa, né? Conseguindo pressionar o portador da bola. E isso não estava acontecendo com o Atlético no início do jogo. Eu acho que isso foi um erro, inclusive, do Cuca, dar tanta liberdade para esses defensores do Flamengo com a bola. E aí o que acontecia? A formação ofensiva muda, o Flamengo não ataca mais com linha de 4 ou com aquele 3-2-5, né? Com o Jorginho e Everton à frente aqui dessa linha de 3, né? Que às vezes ficavam lateral. Geralmente o lateral esquerdo ficava um pouquinho mais, né? Para você soltar o lateral direito, espetava um ponto esquerdo aqui. Só que nesse jogo o Flamengo ele fazia um 3-1, um 3-3-4, 3-1-6. Eu gosto mais de chamar de 3-1-6 porque você sempre tem os laterais chegando com muita força aqui na linha de fundo. Você percebeu o comportamento dos dois pontas, tanto o Plata quanto o Cebolinha. Eles jogaram muito aqui por dentro, justamente para abrir o corredor lateral para Varela e Ayrton Lucas. O Jorginho entrava nessa primeira linha e aí
justamente para aproveitar aquilo que eu falei para vocês de tranquilidade na primeira linha, de não ter, além de você ter a superioridade numérica, você não ter pressão ao portador. Então o Flamengo tinha muita tranquilidade para iniciar essas jogadas, e aí o Flamengo fazia muito bom uso desses zagueiros aqui, laterais, né? Porque são dois zagueiros, tanto o Léo Pereira como o Léo Ortiz, com muita capacidade de passe e com capacidade de condução também. Então muitas vezes você tinha isso aqui, ó. Por exemplo, a bola estava aqui com o Jorginho, o Hulk vinha fechar esse passe aqui no Léo Pereira, o Scarpa vinha diminuindo aqui, o Jorginho fazia esse passe aqui. O Léo Ortiz tinha muita liberdade com a bola, e aí que entrava o papel dos dois pivôs do Flamengo, porque ó, o Léo Ortiz vinha conduzindo aqui, e o que acontecia? Não era o Plata que vinha receber essa bola de costas, girando como aconteceu na maioria dos jogos, ou o Cebolinha. O que acontecia era isso aqui, ó. O Gabriel Menino vinha diminuir aqui no Everton Araújo, que era esse pivô único à frente da linha de três, e aí os atacantes começavam a baixar, e aí que entra uma coisa muito interessante, que era justamente o Filipe Luiz durante o jogo falando para você ter essa rotação, né, essa, essa troca, né, entre Pedro e o Wallace para uma hora um desce para fazer esse pivô, o outro segura mais, espeta mais um defensor, tenta um ataque em profundidade, tenta uma ação de ruptura nas costas da defesa. E aí você sempre tinha o Alan Franco, que para mim, eu já adianto, para mim foi o melhor jogador dessas eliminatórias. As duas partidas dele foram espetaculares. E se você for pegar entre todos os confrontos que tiveram nessa sequência aí, né, 3 jogos muito próximos uns dos outros, entre Flamengo e Atlético, para mim o Alan Franco foi o melhor das 3 partidas no balanço final. Assim, ele foi muito bem nessa marcação, mano a mano. Os jogadores que recebiam de costas e tentavam girar não conseguiam contra ele. O Arrascaeta, quando jogou, quando foi ele fazendo a marcação do Plata, ele foi muito bem. E nesse jogo o papel dele era um pouco diferente, como era uma dupla de ataque e como tinha essa alternância entre o Wallace e Pedro para descer aqui nesse entre linhas para fazer essa parede, era o Alan Franco que acompanhava e sempre com muita noção, né, com muito mapeamento do espaço que ele tinha que fechar, para sempre entender qual era o jogador que estava entrando por ali que ele deveria encaixar. E aí, por exemplo, o Wallace dessa aqui era o Alan Franco que acompanhava ele. E aí acontecia, ao invés do Wallace, quando recebesse essa bola, tentasse girar para cima do Alan Franco, não, porque o Alan Franco não dava esse giro para ele. Só que aí acontecia que o resto da marcação toda encaixada, e aí você tinha isso aqui muito forte, que era, por exemplo, o Léo Ortiz fez esse passe aqui no Wallace, e à medida que essa bola tá chegando aqui, o Plata, ele vai fazer isso aqui, ó, pum, ele quebrava, ele fazia esse desmarque assim, e aí que o Flamengo conseguia gerar vantagens para cima dos encaixes individuais, eram com movimentações sem a bola, não era necessariamente com drible, com a jogada individual, mas sim com esses pivôs descendo para ajeitar para esses jogadores já se movimentando, tentando confundir a referência de marcação do seu marcador, para receber essa bola de frente e conduzir no espaço que um desses pivôs que trouxe o marcador junto com eles abria. Então, por exemplo, sei lá, o Léo Ortiz vinha aqui, o Wallace ele via que ele descia bastante, ou ele ou o Pedro descia aqui, o Léo Ortiz fazia o Wallace, perdão, ajeitava essa bola no Plata, o Plata já recebia ela de frente, conduzindo, e olha o espaço aqui nas costas do Alan Franco para ele conduzir, e o gol único da partida sai justamente assim, o Pedro desce para o Varela tem muita liberdade na saída de bola, ele faz o passe no Pedro, o Pedro recua bastante, mais ou menos onde o Wallace tá aqui, talvez até um pouco mais recuado, ele ajeita para o Plata, que recebe de frente, o Plata de primeira faz o passe para o Wallace, que era o dessa dupla de ataque no momento, era o mais avançado, só que ele desce para fazer essa parede, porque era o papel dos dois atacantes, ser essa parede móvel, né? E aí o Wallace desce, ajeita pro Plata, o Plata ataca o espaço que deveria ser do Alan Franco, mas o Alan Franco que tinha vindo acompanhar o Pedro, que tinha sido o primeiro atacante a descer, traz o Alan Franco com ele, o Plata conduz nesse espaço, faz o passe, o Cebolinha entrando em diagonal, outro que fez uma grande partida, e aí que entra uma outra questão, né? Porque o Atlético, apesar de manter uma estratégia bem parecida, ele tinha algumas mudanças nas peças, principalmente ali nos laterais, né? O Natanael pela direita no lugar do Saravia, que não estava 100%, e do lado esquerdo o Arana, que fazia o acompanhamento do Plata, né? No lugar do Scarpa, que tinha jogado como lateral, né? Nos outros jogos. E aí,
eu acho que você tem uma vantagem boa do Flamengo nesses duelos, porque os dois laterais do Atlético, principalmente o Natanael, que fez no primeiro tempo, terrível, terrível, foi muito mal, talvez o pior jogador do Atlético. E eu nem acho mau jogador, mas só que tendo que fazer uma função que atrapalhava muito o desempenho dele, porque era uma função muito mais defensiva. Ele tinha que marcar o Cebolinha, acompanhar ele em todos os setores do campo, e o Cebolinha estava deixando o Natanael doido, tanto que no gol é um. Por mais que ele tenha recebido a bola já dentro da área, então seja uma situação muito específica, ele dribla, o Natanael vence o confronto individual e faz o gol, assim como o Plata com um movimento diferente, né? Um movimento de aquele desmarque que eu falei sem a bola, o Arana fica para trás, ele vence esse duelo individual, gera uma vantagem e aproveita ela. Então, o Flamengo com uma estratégia muito interessante para conseguir vencer esses encaixes individuais do Atlético. Só que aí, no decorrer do jogo, o Atlético, ele, diferente do que vinha fazendo, ele sobe as linhas, ele tenta pressionar mais o Flamengo desde a sua saída de bola, e aí que o Flamengo começa a ter problemas em ter a bola, né? Não é que o Atlético o jogo vira do Atlético, mas o jogo fica muito mais aberto, muito mais sem dono, né? Porque o Atlético pressionava o Flamengo na saída de bola, o Flamengo, em alguns momentos, tinha saída assim quando fazia essas ligações diretas com o Pedro, né, para fazer o pivô, escorar para alguém que vinha de trás. Mas fora isso, o Flamengo, como o Atlético aumentou o ritmo de pressão depois de ter sofrido o primeiro gol, o time já não tinha mais a mesma tranquilidade para trocar passe na sua saída de bola, porque o portador da bola estava sendo pressionado, e além disso, e aí vai uma questão também em relação ao Flamengo, é o Everton Araújo, que eu não acho um mau jogador, já adianto. Eu acho que defensivamente é um cara interessante, é um volante com a característica que não casa muito com aquilo que o Flamengo quer. E eu acho que esse é o grande problema, porque, por exemplo, nesse momento do jogo, o que o Flamengo precisava era de ter a bola, tirar a bola do Atlético, rodar mais essa bola, porque o Flamengo tinha mecanismos para, num ataque posicional, né, que é quando as linhas de defesa adversárias estão postadas e o time está com a bola para atacar, o Flamengo tinha mecanismos para desequilibrar a defesa do Atlético. Então, o, o Flamengo, com um jogador de menos capacidade técnica e de passe no meio de campo, perde a capacidade de reter mais a bola. E aí é que eu acho que o Atlético foi melhorando na partida. Você tem um ajuste ali do Scarpa, que estava mais como um volante ali, como um segundo homem, terceiro homem de meio campo, ele mais à esquerda no primeiro tempo, e não estava recebendo muita bola. Ele passa a jogar mais pela direita, ele fazendo uma dobra com o Rony, já que o Saravia entrou e o Saravia era quase que um terceiro zagueiro. E aí o Atlético começa a ter mais volume, ter mais a bola, o segundo tempo fica muito mais de trocação, você tem os pênaltis, o Atlético Mineiro classifica, mas esse confronto aqui eu já estava muito ansioso e já adianto, cumpriram minhas expectativas, para mim foi disparado o melhor confronto dessas oitavas de final, não só por grife, por tamanho dos times, mas eu acho que por questões táticas, né, de estratégicas, foi um confronto muito, muito interessante, diferente de outros que me decepcionaram bastante. Então, sobre a Atlético Mineiro e Flamengo foi isso, e agora pulando para o próximo confronto, que eu queria usar o campinho, Fluminense e Internacional, igual eu tinha falado para vocês. O Flamengo e Atlético Mineiro foi o confronto que eu mais gostei, e esse aqui, principalmente esse segundo jogo, decepcionou muito, muito mesmo. Foi um segundo jogo, eu vou botar na tela aí já para vocês, mas já adianto que é um segundo jogo de uma qualidade técnica baixíssima, muito erro. O Fluminense, se eu não me engano, no primeiro tempo teve 63% de acerto de passe, cara. Assim, é uma loucura mesmo num jogo de Série A em 2025. Porque assim, não é Série A na Copa do Brasil, lógico, mas dois times de Série A, dois times de Libertadores terem um desempenho técnico tão abaixo, assim. O Fluminense, eu já vou entrar nisso já já, mas isso, apesar de ter a ver, sim, com a estratégia do Fluminense de não correr riscos perto da sua área, de trocar poucos passes e tentar mais ligações diretas, assim, eu acho que não, da mesma maneira não justifica, sabe? Eu acho que foi um jogo que foi abaixo, e aí já entrando nos aspectos táticos da partida, é, teve muita pouca variação, né? Muita pouca mudança em relação ao primeiro jogo, mas mudanças de nomes, né? Você já vê ali o Manuel na defesa, entrou no lugar do Thiago Silva.
E pelo lado do Inter, o Mercado, que jogou no final de semana contra o São Paulo, que voltou de lesão, apesar de ter lesionado de novo. Jogou ali na zaga, no lugar do Juninho ou do Vitor Gabriel. E no o primeiro volante, aí você tem até a mudança nesse meio campo, que está sendo muito criticado no Inter, e com razão, Thiago Maia e Bruno Henrique não vai fazendo muitos jogos, o time sente muito, muito a falta do Fernando, e aí quem jogou dessa vez foi o Richard, o Thiago Maia continuou, e diferente do primeiro jogo, que ali no primeiro tempo, ele foi esse primeiro homem de meio campo, sendo esse cara que fazia essa linha de 3 com os zagueiros, ele passa a ser fazer a função do Bruno Henrique, ficando um pouco mais avançado, e eu acho que foi muito mais por uma questão defensiva, para o Inter ter mais recuperação de bola, especialmente no pós-perda. Thiago Maia é um cara com mais poder de marcação, com mais intensidade, ele não tem a qualidade com a bola que o Bruno Henrique tem, mas eu acho que sem bola ele entrega mais, então eu imagino que tenha sido essa a ideia do Roger. Só que no mais, foi basicamente a mesma coisa do primeiro jogo, o Fluminense tentando fazer esses encaixes individuais no meio campo, quando um dos volantes, no caso o Richard, que era quem o Nonato marcava, descia, você tinha a situação aqui do 3 contra 2, e a mesma coisa do Atlético, por exemplo, né, que era, você tem inferioridade numérica nessa primeira linha para você ter 2 contra 1 aqui na sua última linha, você ter superioridade numérica na sua linha defensiva. Hércules marcando o Alan Patrick individualmente, o Martinelli, ele segurava um pouquinho mais, só que saltava para marcar o Thiago Maia, a mesma coisa do Nonato, segurava um pouquinho mais para depois saltar no Richard, pontas contra laterais, tanto no ataque como na defesa, ó, Samuel Xavier contra Carboneiro, Sérgio contra Bernabé, Guga contra Wesley, Canóbio contra Aguirre. E aí eu já adianto que já tinha adiantado, né, que tinha sido um jogo de pouca criatividade técnica, porque eu acho que o Inter teve poucas soluções para abrir espaço nessa defesa do Fluminense. O que acontecia? O principal jogador de criatividade desse time é o Alan Patrick, como todos nós sabemos, né? E aí o Hércules, que esse fez uma grande, grande eliminatória, foi o encaixe individual do Alan Patrick nos 2 jogos e foi muito bem, porque como eu falei para vocês, o Martinelli e o Nonato, por exemplo, é um jogador que seguravam um pouquinho mais para depois saltar a marcação. O Hércules não. O Hércules ele marcava o Alan Patrick de perto, independente do lugar do campo que ele estivesse. O Alan Patrick desce aqui, e ele fazia isso muito, né? Sair dessa zona mais congestionada aqui para descer e oferecer uma linha de passe mais próxima aqui aos portadores da bola. O Hércules vinha junto com ele. E ele recebe a bola, ele não tinha tranquilidade para jogar. O Hércules toda hora fazia uma marcação muito física a ele, né? E, então, grande partida, grande eliminatória do Hércules, que tentava minar a ação desse jogador de criatividade. E aí que entra os problemas do Inter. Porque o Inter é um time que depende muito da transição para atacar, de ter espaço, especialmente dos lados do campo. Só que como os pontas do Fluminense ajudavam muito no sem bola, você não tinha tanto espaço para jogar por aqui. Porque o Samuel Xavier e o Guga, eles sabiam que eles tinham que acompanhar o Wesley e o Carboneiro, respectivamente, fielmente, porque sabia que os pontas iriam acompanhar os laterais e não iam deixar eles livres aqui para fazer os cruzamentos, as jogadas de linha de fundo que o Inter tanto gosta. Então, o Inter não tinha muita criação pelos lados do campo, ficava rodando muito a bola entre os seus defensores, e o Inter rodava a bola com muita, muita lentidão, não conseguia gerar lá muitas vantagens para cima da defesa deles, e muito também por ser lento na saída de bola, e muitas vezes aí usando tirando proveito dessa linha de 3 aqui, contra 2 nesse primeiro combate aqui do Fluminense, você tinha essas situações aqui, ó, ou o Vitão ou o Mercado recebiam abertos aqui, são jogadores com boa qualidade de bola longa, e eu acho que até a entrada no mercado foi pensando nisso, um jogador com qualidade na bola longa, tanto que ele talvez uma das melhores chances do Inter no primeiro tempo foi um lançamento dele em profundidade para o Borré. E aí que vai uma outra crítica minha. O Borré, nessa partida, diferente da primeira, ele pouco baixava aqui para ser mais um armador para o time, para às vezes tentar arrastar um zagueiro aqui, gerando espaço na profundidade para algum dos pontas que sempre entram em diagonal atacar esse espaço. Então eu acho que foi uma decisão errada, porque, igual eu falei, essa bola entrava aqui no Vitão, e aí o Inter, ele tentava, já que não tinha muito jogo aqui, ó, nesse setor, nesse meio de campo, e nem pelos lados, era um lançamento na profundidade, né, aproveitar essa superioridade numérica que o time tinha aqui, para fazer um lançamento aproveitando
principalmente a saída do Thiago Silva, né, que costuma ser esse zagueiro da sobra, é um cara que tem um controle, assim, uma noção de cobertura, um controle de profundidade muito bom, né, quando ele é o homem da sobra, né, evitando que, dando liberdade para os outros zagueiros, geralmente é o Freitas, que é um zagueiro muito agressivo, fazer essas perseguições individuais aos jogadores que descem, o Thiago Silva dá essa proteção a eles, e o Manuel já não é essa mesma qualidade, cara. E além disso, fisicamente, né, apesar dele ser muito forte, em questão de velocidade e de agilidade, ele tá num nível bem abaixo, né, cara? Assim, às vezes, assim, o Borré, igual eu falei, ele não é nem esse atacante de velocidade, de romper na profundidade, e ele ainda assim ganhava os duelos do Manuel. Então, assim, os poucos lapsos de criatividade que coletivamente falando que o Inter teve esse jogo era justamente nesse proveito aqui da cena de três, fazer um lançamento, só que não virava lá muita coisa, porque como eu falei, o Borré não é um jogador muito dessa característica, né, cara? Então eu acho que outro erro do Roger na escalação. E aí, cara, eu queria entrar num outro tópico que são as lesões. E eu sempre toco nessa tecla porque, cara, não tem como praticar futebol com essa quantidade de jogos por mês, por semestre que a gente tem no futebol, por ano, né? Porque, cara, jogo quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, e o que acontece nesse jogo? Dois jogadores do Inter saem lesionados, saem três, né, na verdade, porque o Richard sai, só que eu não vou colocar nessa conta porque foi uma concussão, então é muito mais um acidente do que uma lesão por desgaste, só que Mercado e o Carboneiro saem por lesão, e o Carboneiro, ele vinha sendo criativamente, o principal jogador do Inter, porque tiveram as duas, três situações no primeiro tempo que ele desce aqui, ele vem caindo por dentro, ele traz o Samuel Xavier, ele recebe essa bola, só que ele consegue girar para cima do Samuel Xavier, e aí ele vence esse primeiro duelo, e aí que você começa a ter aquele efeito dominó, né? De um dos zagueiros que estava na sobra, agora você tem que saltar para marcar o jogador da bola. Então, é, o Inter perde o seu principal jogador criativamente falando da partida por uma lesão, e aí o jogo fica muito, sabe, fica muito estéril, um jogo muito sem sal, sem criatividade, muitos erros técnicos, mas muitos erros técnicos. Então, assim, o Inter poucas vezes gerava vantagens para cima da defesa do Fluminense. Nas vezes que gerava, tinha algum erro de passe, algum erro de tomada de decisão, um erro de finalização, um erro no drible. Então, assim, foi uma partida de muitos erros técnicos. E pelo lado do Fluminense, o Fluminense tentando, mesma coisa do outro jogo, atacar mais as costas dos laterais, só que eu senti que o Fluminense não tinha tanto sucesso como teve no primeiro jogo, justamente para o Fluminense não querer correr riscos, né? Aquela estatística que eu falei antes, de 63% de acerto de passe no primeiro tempo, tem muito a ver com o fato do Fluminense não querer correr riscos. Então, no primeiro jogo, a gente já via isso acontecendo, só que você tinha algumas saídas curtas, principalmente com o Martinelli se apresentando para apoiar nessa saída, e o Fluminense conseguia ter superioridade numérica no meio-campo, porque quando o Nonato baixava, formando uma trinca com Martinelli, Hércules e Nonato, contra dois volantes do Inter, você tinha uma superioridade numérica no meio de campo e o Fluminense conseguia sair jogando e aí sim direcionar as bolas com mais qualidade para os lados do campo. Isso não acontece praticamente em nenhum momento desse segundo jogo, porque o Fluminense só faz ligação direta para o Everaldo, justamente para não correr riscos. Aí você tem uma taxa de acerto de passe baixíssima, um número de chances criadas baixíssimo, e num jogo desse que tá tão trucado, tá tão no detalhe, o jogo é decidido no detalhe. O Ronaldo, que entra no lugar do Richard, como eu falei, tem uma concussão, tem uma falha bem, bem, bem complicada, né, cara? Assim, ele é o último homem, ele tá fazendo essa saída em três, igual eu falei, só que ainda mais recuado do que nessa situação aqui. Uma das poucas vezes que o Fluminense tenta saltar a marcação, né, saltar a pressão para pressionar, e era tipo menos de um minuto do segundo tempo, então era entendível que o Fluminense tentasse ali dar uma sufocadinha, dá certo, o Everaldo rouba a bola sobra com o Canóbio, ele faz o gol, e depois, assim, o Inter até consegue fazer o gol de pênalti, só que o Fluminense baixa as linhas, o Inter pouco cria, então esse jogo, igual eu falei, ele taticamente me decepcionou bastante. Mas sobre Fluminense e Inter foi isso. Eu acho que o Fluminense soube jogar o jogo, cara. Assim, sabia da sua limitação,
sabia que não podia se expor tanto, porque não é um time com tanta repertório ofensivo para criar chances, só que soube jogar o jogo no primeiro jogo, torturou o Inter nas costas do Bernabéu, conseguiu construir a vantagem e aproveitou essa vantagem no jogo da volta, portanto, Fluminense classificado. E agora uma passadinha rápida. Nos outros jogos, rapaziada, São Paulo e Atlético, mesma coisa de alguns outros jogos que eu vou passar aqui. Porque é uma análise muito poluída ali, logo nos 20, ali na altura dos 20 minutos do primeiro tempo, você tem a expulsão do Rafael e o jogo muda completamente, né? Não tenho muitos comentários taticamente falando a fazer, porque basicamente o São Paulo baixa o bloco ali, com um jogador a menos, o Atlético vai tentando, vai jogando muita bola na área, uma hora sai o gol, e o Atlético vence nos pênaltis, e aí a minha crítica vai mesmo à escolha dos batedores, cara, assim. Foi Sabino, o Jandrei e mais um que eu acabei esquecendo aqui, talvez o Ferrarese, não lembro. Mas assim, cara, você tem que ter um jogador de mais confiança que esses, um jogador para pelo menos bater um dos 3 pênaltis. Ainda mais o seu primeiro pênalti, e ainda mais depois de você errar o primeiro pênalti, você já tem aquela queda anímica no time, então você tinha que escolher melhor seus batedores aí, com todo respeito ao Jandrei, a sua terceira cobrança, sendo que você está perdendo de 3-0. E aí você tem que fazer o último, porque senão você é automaticamente eliminado. Você bota o Jandrei para bater. Pô, cara, com todo respeito, eu acho que não tem justificativa. Então, vai essa crítica ao Crespo. E o Atlético se classifica. Retrô e Bahia, um jogo. Esse eu confesso que eu não vi mesmo. Vi mais por cima questões estatísticas. Eu vi alguns lances dos melhores momentos ali, mas é um gramado, um jogo prejudicado pela qualidade do gramado, mas o Bahia muito pouco interessado, já tinha mostrado isso no primeiro jogo. E o Retrô com muita limitação técnica. Então eu acho que acabou sendo um jogo mais desinteressante desses, né? Tipo, no quesito competitividade do duelo, porque nos outros confrontos, apesar de ter sido só por um gol de diferença, eu senti que o Bahia esteve muito mais no controle do que o Retrô, diferente, por exemplo, de Atlético Paranaense e São Paulo, diferente de Vasco e CSA, principalmente ali no primeiro jogo, né? Diferente de CRB e Cruzeiro, que eu já vou entrar já já também, mas foi um jogo de uma diferença técnica muito grande, o Bahia garante a sua classificação com tranquilidade. Pulando para o próximo assunto, esse aqui, cara, é basicamente como eu falei, eu não vou analisar taticamente a partida, porque logo ali aos 15, 20 minutos você tem a expulsão do Aníbal, que ali praticamente sela a classificação do Corinthians. Era muito difícil pensar que o Palmeiras teria forças e acharia alguma solução para conseguir fazer um gol que precisava fazer o gol, né? Não, o Corinthians tinha vantagem e, sabe, cara, muito infantil o Aníbal, muito infantil, cara, muito infantil. Não tem a menor condição do cara ali com 15, 20 minutos dar uma cabeçada no outro jogador. Uma coisa é uma expulsão, sei lá, o Yuri Alberto ia sair cara a cara com o goleiro, ele era o último homem, foi lá, fez a falta, porque, sei lá, não ia tomar o gol. Aí é uma coisa, cara. Outra coisa é você, num escanteio a seu favor, você dar uma cabeçada no adversário. Assim, é inacreditável o que o Aníbal fez. Ele ativamente custou a classificação ao Palmeiras. Só que, além disso, vai uma crítica minha ao Abel e muito referente àquilo que eu trouxe no vídeo sobre os jogos de ida, que eu achava que eu falei que achava que o Palmeiras ganharia esse jogo se fosse uma situação normal ali de 11 contra 11, mas ainda assim eu acho que o Corinthians nos pênaltis poderia ter alguma vantagem por ter o Neneca, mas eu acho que o Abel pagou pela falta de ousadia no primeiro jogo, como eu tinha trazido. Eu acho que ele explorou muito pouco os laterais pelo ataque, principalmente o Piquerez. E aí que eu acho que foi o maior erro, porque eu acho que o jogo era muito pelos lados do campo, aproveitando o fato do Corinthians se defender com apenas 3 volantes, porque o trio de ataque fica aquele losango no meio de campo, né? Só que como o Garra é a ponta e você tem os dois atacantes, você fica com um trio um pouco mais isolado em relação aos outros 3 volantes. E sempre um time que vai com esses jogadores de meio para frente ali, na fase defensiva, vai sempre muito pro lado da bola, o que abre o corredor oposto, sempre deixando o lateral sobrecarregado em situações de 2 contra 1, principalmente se o Abel soltasse os laterais. Assim, o Giai até ataca mais no primeiro jogo,
mas o Piquerez, ele fica ele fica muito mais recuado, né, nessa situação ali de ficar mantendo a linha de 4 para você ter superioridade em relação à linha de 3 ofensiva do Corinthians, só que eu acho que foi um pouco covarde, sim, por parte do Abel. Então, sim, eu acho que o Palmeiras poderia ter feito um resultado melhor no jogo da ida, e assim, eu sempre faço isso com todas as ressalvas de lógico, se você se expõe no jogo da ida, você corre o risco de você ali em 2 ataques, em 2 falhas, ali em 2 contra-ataques, em 2 jogadas de genialidade, do trio de ataque do Corinthians, que que é muito letal, né, são 3 jogadores muito entrosados e muito bons tecnicamente, né. Só que eu acho que o Palmeiras tem armas, cara, assim, não pode simplesmente jogar ali por uma vantagem mínima, por um empate contra o Corinthians, porque eu acho que o Palmeiras sim tem mecanismos para vencer qualquer time do Brasil, cara. O Palmeiras tem investimento, o Palmeiras tem jogadores. Eu acho que falta um pouco mais de ousadia do Abel em alguns momentos, apesar de ser muito fã do Abel. Mas eu entendo em partes as críticas da torcida do Palmeiras em relação ao Abel. Eu acho que em relação ao segundo jogo nem é tão culpa dele, né? Porque igual eu falei, eu acho que tem muito mais a ver com a atitude do Aníbal do que em relação à estratégia do Abel. Porque com a menos tudo fica muito mais complicado. Então, Corinthians avança. Infelizmente, com a lesão do Memphis, e aí vai mais uma vez. Olha o nosso calendário aí, acarretando em mais lesões e lesões de jogadores importantes. Os jogos pioram tecnicamente, o produto fica pior, você tem menos audiência, os clubes ganham menos dinheiro, tendo que jogar mais jogos. Então, complicado, né, gente? Mas o Corinthians avança ali aproveitando dos jogadas de bola parada e é o único dos paulistas, né, vivo ainda na competição. Então, parabéns ao Corinthians, se classificou sem muita dor de cabeça, né? Com a mais ali o jogo todo e ainda a vantagem no placar. Próximo jogo, RB Bragantino e Botafogo, o jogo que abriu a rodada dos jogos de volta junto com o Flamengo Atlético Mineiro. Outro jogo que esse é um dos que eu via mais tranquilo, talvez o mais tranquilo para o jogo da volta, né? O Botafogo abrindo 2 gols de diferença para o Bragantino, com a do Botafogo que tem uma defesa muito forte, então ó, eu já imaginava que fosse muito difícil do Braga é, conseguir reverter esse placar. E mesma coisa, né? Você até tem um gol ali, um golaço do Praxedes, que é anulado, né? Por um impedimento. E a análise, mais uma vez, fica muito, muito poluída devido à expulsão, né? E não foi só uma, foram 2 expulsões do Bragantino, né? Você claramente ali, os jogadores perdem o controle ali depois da primeira expulsão, tanto que você quase tem até um terceiro cartão vermelho. Então, o Bragantino ali tentando ali no início do jogo fazer um abafa, mas o Botafogo tem muita qualidade, cara. Era muito difícil pensar que o Bragantino fosse reverter esse resultado. Só que sinal vermelho para o Bragantino, assim, talvez por um lado seja até bom para eles focar só no brasileiro, porque o time vem numa péssima fase. No Campeonato Brasileiro, era um dos times que estava ali na ponta da tabela, brigando ali pela primeira posição, e agora é um time que já se vê próximo de sair do G6, né? Porque vem numa sequência de resultados terrível. Eu acho que tem muito mais a ver com a qualidade dos jogadores. Eu acho que o Bragantino precisa se reforçar. Eu acho que é um time, sim, bem limitado tecnicamente. E não à toa, várias pessoas colocavam o Bragantino como um dos favoritos a serem rebaixados, né? No início da temporada. E acho que muito por conta de um trabalho sensacional do Seabra, que é um técnico excelente. O Bragantino se mantém ali entre os primeiros, né? Só que eu acho que tá começando a chegar aquela hora que a limitação técnica bate a porta, o time perde pontos e você tem um desempenho pior. Agora, pelo lado do Botafogo, cara, um jogo ali tranquilo, administrando o placar. Savarino, uma boa notícia que fica que o Savarino desencantou, né? Fazendo gol e voltando a ser decisivo, né? Decisivo com números mesmo, né? Porque muitas vezes o Savarino é um daqueles caras que joga bem, mas não necessariamente contribui em números. Só que eu acho que é importante para ele ser decisivo, ainda mais que o Botafogo perde jogadores da temporada passada para essa, jogadores decisivos como o Luiz Henrique, como o Igor Jesus, como o Thiago Almada. Então, importante que o Savarino entenda esse protagonismo que ele tem nesse time para assumir essa bronca. E aí, agora falando mais a longo prazo para o Botafogo, eu acho que foi muito claro que
depois de um início meio oscilante no Campeonato Brasileiro, o Botafogo pode focar completamente agora nas Copas, cara. A Copa do Brasil, para mim, eu colocaria como o grande favorito o Botafogo. Eu acho que é o melhor time até aqui. Eu colocaria, já adianto, que os favoritos para mim são Botafogo, Cruzeiro e Bahia. São os três melhores times para mim que estão nessa Copa do Brasil. E o Botafogo ainda tem o fator de experiência, de estar chegando longe em competições e brigando por títulos nos últimos anos, ali 2023, lógico, você tem toda aquela situação contra o Palmeiras, mas você teve o time brigando na parte da tabela, o campeonato todo brigando pelo título, temporada passada campeão brasileiro da Libertadores, então Botafogo pegando casca, eu acho que é o favorito dessa competição e financeiramente muito, muito, muito rentável a Copa do Brasil. E ficou, acho que principalmente com as eliminações de Flamengo e Palmeiras, que a gente coloca como os dois companheiros do Botafogo nesse top 3 do Brasil, né? Esse top 3 times. E os dois saem, o Botafogo fica, então eu acho que o caminho para o Botafogo para um título é bem claro. Próximo jogo, CRB e Cruzeiro. Muito daquilo que eu falei no primeiro jogo aconteceu. E também falei no Tabelando Ideias, na nossa prévia que a gente fez esses jogos de volta. O CRB baixando muito as linhas, baixando muito seu bloco de marcação, dando a bola para o Cruzeiro e falando: crie, se vira para achar, para criar aí jogadas, se vira para criar chances de gol, para criar oportunidades, para criar situações. E aí é o que eu falo: o Cruzeiro não foi bem, cara. Eu acho que é uma partida preocupante por esse lado, porque escancara mais uma vez, e lógico que o gramado, meu Deus do céu, o gramado assim tava, cara, com todo respeito ao CRB, mas não tem condição de você ter um gramado daquela maneira. E a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, a gente sabe que muitas vezes é a orientação de próprios dirigentes para deixar o gramado assim, para você justamente prejudicar o seu time adversário, o que eu acho um completo absurdo, mas só que um gramado que tava com a grama muito alta, a bola rolava pouco, você não tinha muita você tinha vários passes que a bola dava uma pingada antes de chegar no pé do jogador, do receptor da bola. Então, assim, o jogo, lógico que você tem isso como um fator, sim, que atrapalha bastante, mas eu não diminui o fato de que o Cruzeiro pouco criou contra um time bem limitado tecnicamente. E é um problema que eu já venho cantando aqui do Cruzeiro, a dificuldade que o Cruzeiro tem contra times que se defendem em bloco baixo, a dificuldade que o Cruzeiro tem em atacar, em ataques posicionais, em criar espaço contra defesas postadas. O Cruzeiro, ele vai muito bem, e aí até engraçado falar que o Cruzeiro joga melhor contra times bons do que contra times ruins, mas faz total sentido a partir do momento que você pensa que o Cruzeiro é talvez o melhor time do Brasil hoje em transição ofensiva, contra-atacando, o time mais vertical do Brasil, e contra times bons que dão campo para o Cruzeiro jogar, que sobem as suas linhas, que colocam muitos jogadores no campo de ataque durante a sua fase ofensiva e dão o contra-ataque para o adversário, é o que o Cruzeiro mais gosta, né? E num cenário de. Eu acho que assim, isso até para o Brasileirão pode ser pior do que propriamente para a Copa do Brasil, né? Porque, como Copa do Brasil, os times em algum momento vão ter que sair do seu campo de defesa para tentar propor o jogo. Isso pode favorecer o Cruzeiro. Então, eu acho que o Cruzeiro ficar de olho e é de se ficar de olho nessa Copa do Brasil. Eu acho que depois do Botafogo é o time que eu colocaria como favorito. Mas também, como eu disse, ficar de olho nessas deficiências que o time tem. O primeiro gol sai numa jogada de bola parada e numa falha do Matheus Albino, que talvez fosse a principal bola de segurança desse time do CRB. Então, ali, depois daquilo, você tem até o pênalti. E aí vai muito da maneira que o Cruzeiro deixou o jogo se desenrolar e até onde deixou o jogo chegar, né? Sendo que era para ter matado o confronto, a eliminatória, muito antes de deixar chegar naquela situação do pênalti. Aí você tem o Cássio como mais uma vez pegando pênalti, sendo decisivo em um jogo eliminatório, um jogo importante. Então o Cruzeiro passa sem convencer muito, mas o importante mesmo foi passar. E agora pulando para o último jogo, rapaziada, e foi coincidentemente o último jogo dessas oitavas de final, né? Vasco. Ah, não, na verdade foi o do CRB e Cruzeiro, né? Perdão, mas esse foi o jogo que junto a CRB e Cruzeiro fechou a rodada, Vasco contra CSA. Eu achava já que o Vasco iria passar e essa expectativa se cumpriu, porque o Vasco soube aproveitar o espaço que o CSA dava, que era
que era ali na base das suas jogadas, né? O que eu falava, o CSA dava muito, muito espaço ali para os defensores do Vasco. Logicamente que era proposital, né? Não é como se o CSA, o Vasco estivesse criando vantagens ali na saída de bola, com a marcação bem avançada do CSA. Não, o CSA basicamente com a mesma estratégia do jogo da ida, dá muita liberdade para os defensores do Vasco com a bola ali, principalmente no primeiro jogo, João Vitor, Lemos e Hugo Moura. Então o Vasco se complicava às vezes com seus próprios jogadores, né? E aí eu já acho que a entrada do Jair melhora isso, melhora o meio de campo, melhora a circulação de bola ali. Você tem um jogador com um pouquinho mais de capacidade técnica, o Hugo Moura, que jogou como zagueiro, à frente desses dois zagueiros para articular melhor as jogadas. O Tietchan muitas vezes era o cara que baixava também para fazer essa distribuição e sempre direcionando o jogo para os lados do campo, porque a gente sempre via aquele funil, né, um miolo ali em frente à área, né? Muito congestionado, né? Aquele espaço entre as linhas, né? Espaço à frente dos zagueiros, nas costas dos volantes. Ali o Vasco não tinha espaço para jogar, só que o Vasco é um time que gosta muito do jogo pelos lados do campo, é um time que gosta muito dos cruzamentos. O Vasco tirou muito proveito disso, criou muitas situações pelos lados do campo, e assim saem os dois primeiros gols do Vasco, né? São jogadas pelo lado do campo, né? Lógico que o gol do Coutinho é uma jogada que ela começa do lado e ela é finalizada pelo Ryan aqui, por dentro, né? Mas é uma jogada que ele recebe aberto e com um drible, né? Com a jogada individual, ele consegue finalizar, o Coutinho faz um rebote, mas assim, uma atuação muito tranquila do Vasco, né? Soube exatamente onde estava o espaço, como aproveitar, e aí que vai uma crítica minha ao CSA, porque eu acho que assim, mais importante até do que fechar o espaço na frente da área, era fechar o espaço pelos lados, porque o Vasco é um time que cria muito mais pelos lados a partir de cruzamentos ali pro Verratti, principalmente, do que necessariamente em frente à área. Mas o CSA deu esse espaço pelos lados do campo, o Vasco soube muito bem aproveitar, tanto que e você teve um massacre, né? O Vasco com 70% de posse de bola, foram mais de 20 finalizações, então um duelo muito tranquilo para o Vasco e até bom para o Vasco ter vencido esse jogo bem e vencido e convencido contra um time que, lógico, é um nível bem abaixo, mas até para dar tranquilidade para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O gol do Coutinho é importante para dar confiança para ele. Olho no Ryan também, que vem no acrescente desde a chegada do Fernando Diniz. É muito bom jogador, subiu muito novo e talvez até por isso tenha ficado aquela sensação um pouco em algumas pessoas de nossa, parece que flopou, né? Mas não, o moleque é muito novo ainda e assim, eu gosto muito dele, é muita potência física, é um cara que alia com a capacidade física, com a capacidade técnica muito interessante, é um cara alto, forte, que tromba, que vence na velocidade, mas que tem qualidade, igual eu falei, como foi o gol do Coutinho, que ele pega a bola na ponta, ele tem a qualidade de ir trazendo para o meio, driblando, ele é um ponta direita ali, canhoto, então ele sai da ponta e vem trazendo para dentro, conduzindo, só que muitas vezes ele sai da ponta para virar quase com meia articulador ali, encosteiro no lado esquerdo, quando o Vasco faz aquela sobrecarga pelos lados do campo. Então, o grande partido dele, né? Os laterais sempre muito influentes no ataque, e o Vasco fez 3-1 no CSA e se classificou. Então, rapaziada, sobre os jogos das oitavas de final, foram isso. Eu quis entrar mais profundamente nos principais jogos, né? Tiveram, assim, infelizmente, Palmeiras e Corinthians, devido à expulsão, não permitiu que eu fizesse uma análise mais detalhada aqui, só que deu para resumir tudo aqui nesse vídeo único. A análise um pouquinho mais detalhada de Flamengo e Atlético, e Inter e Fluminense. E depois comentários mais gerais sobre os outros jogos. Então espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados porque vai ter uma cobertura especialíssima agora das oitavas de final da Libertadores que se aproximam, que já é semana que vem, assim como os jogos seguintes das quartas de final. Vamos esperar o sorteio aí da Copa do Brasil. Mas então foi isso. Mais uma vez, se inscreva no canal, sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Like no vídeo. Comente aí a sua opinião acerca desses jogos das oitavas de final, suas expectativas para você quem é o favorito a ganhar o título, para você quem vai ganhar, quem que são os times que chegam forte. Me sigam aqui no @guilherme.analista no Instagram para mais novidades. E
É isso, rapaziada. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Tamo junto e até uma próxima. É nóis.